para a igreja em Filipos, né? E hoje o Senhor, como o Espírito que Davi está falando para nós, nós precisamos estar plenamente certos de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até ao dia de Cristo Jesus. Então, amado irmão, amada irmã, vamos continuar pedindo ao Senhor graça. Senhor, me leva a andar de modo digno, andar na graça. Senhor, também andar na verdade. Senhor, também andar em amor. Senhor, andar na luz. Senhor, também andar no Espírito. Então, por isso que aqui Paulo, ele falou também para a igreja em Filipos. E hoje essa palavra é para nós. O segredo, irmão, se eu e você, diariamente, não apenas de sábado e domingo na reunião, encher do Espírito, não pode ser somente no dia de reunião. Amém? Não pode. Exemplo, o ar que respiramos, é uma vez por semana ou é todo dia? Todo dia, todo minuto, porque é essencial. E o ar na Bíblia tipifica o Espírito Santo. Por isso que é essencial. Por isso que em João 20, versículo 22, o Senhor disse para os discípulos: recebei o Espírito. E o Senhor soprou para dentro deles. O sopro de Deus. Nessa noite, receba o sopro de Deus. Deus quer encher você dele mesmo. Para quê? Para que nós, eu e você, nós, no nosso viver diário, possamos andar no Espírito, possamos viver no Espírito. É outro princípio também que Paulo ajudou os Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Abre sua Bíblia, por favor. Versículo 16 e 25 que nós vamos ler. Amém? Vamos ler junto? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, irmãos, essa questão de andar, né, a importância na graça, como nós já vimos, agora também, andar em amor, só vou ler aqui para me ganhar mais tempo. Efésios 5, versículo 2. Efésios 5, 2. E andai em amor. Está vendo? Então, os 5 andares, irmão. O irmão Dom já falou essa palavra outrora. Ele mostrou os 5 andares. O primeiro é o andar na graça. O segundo, andar na verdade. O terceiro, andar em amor, que é esse versículo aqui que Paulo falou também para a igreja em Éfeso. Andai em amor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 8. Qual andar é aqui? Vamos ler o versículo 8 todo? Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém? Nós precisamos andar como filhos da luz. E o versículo 18 de Efésios 5. Vamos ler? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Senhor Jesus! Irmão, nós precisamos andar no Espírito. De que maneira? Por isso que não adianta aqui nessa noite fechar a mensagem 24ª com uma bela mensagem entre aspas. Irmão, a minha oração foi essa: Senhor, nos leva a praticar a palavra. Não basta conhecimento, não basta doutrina, todos nós sabemos. Eu e você igualzinho Marta no Evangelho de João capítulo 11. Ela sabia que Jesus haveria de ressuscitar no último dia, era ou não era? Ela sempre falava: eu sei, eu sei, eu sei. Quem é que não sabe aqui que não precisa andar no Espírito? Todos nós sabemos. Mas agora, como nós andarmos no Espírito?
Também parece ser um paradigma para muitos. Eis a questão, irmãos. Quando você levanta pela manhã, o que você faz? Logo pela manhã, nós já temos que amarrar nossa mente no Espírito. Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. De que maneira? Invocando o nome do Senhor Jesus. Jogue fora toda tristeza, não é? Medo, angústia, pecado. E receba Jesus. Receba Jesus nessa noite. Então, irmão, qual é a maneira de nós estar enchendo do Espírito? Eu e você não podemos esperar apenas o horário da reunião, às 19 horas, às 19h15. Sim, tudo bem. Talvez hoje, você, não conseguimos ganhar graça diante do Senhor. Talvez o dia foi muito corrido. Mas graças a Deus pelas reuniões da igreja. As reuniões da igreja é como um posto de combustível, entre aspas, onde nós precisamos fazer uma parada, um pit stop, ou não é? E abastecer, encher as nossas vasilhas, encher do Espírito. Às vezes eu não consegui orar adequadamente, talvez eu não consegui ler a Bíblia hoje, talvez eu não consegui ler o alimento diário, talvez eu não consegui fazer a imersão, seja no alimento diário, seja no que é enviado para nós no livro de Colossenses. As reuniões da igreja ainda é uma salvação para nós. Por isso, irmão, a todo tempo, a todo momento, encher do Espírito, até mesmo na vida conjugal, na vida familiar, na vida social, aonde quer que estivermos, eu e você precisamos estar fazendo a respiração da vida. Então, irmão, a maneira prática, talvez ainda, como eu disse, para alguns é paradigma. Sabe a maneira mais fácil de ser encher do Espírito? A Bíblia é simples. Abre aí sua Bíblia no Salmo 81, versículo 10. Salmos, capítulo 81, versículo 10. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o que é que diz? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Ó Senhor Jesus, quem quer estar cheio do Espírito nessa noite, diga amém. Qual é o segredo? Abre bem a tua boca. Vamos invocar o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Irmão, encher do Espírito. Você não pode ficar só na meditação. Não, boca fechada. Não, para que falar? Eu só estou buscando a Deus aqui. Não, irmão, tranquilo. Irmão, abre bem a tua boca. Abre. É uma ordem de Deus. Como se fosse um mandamento. Quer encher do Espírito? Abre a boca. É a mesma coisa de beber água. É a mesma coisa de comer os alimentos. Se você não abrir bem a boca, você não vai beber água. Você não vai se alimentar. Tem problema no casamento? Tem. Quem disse que não tem? Quem te prometeu no seu casamento o mar de rosas? Quem prometeu? Quem te pregou esse evangelho? Mas nós temos uma saída. Temos problema? Temos dificuldade? Sim. Mas o Senhor nos deu uma saída. Enche do Espírito. Na vida conjugal. No viver matrimonial. Na vida familiar. Tem perseguição na escola? Tem. Tem perseguição no trabalho? Tem. Tem perseguição com o vizinho? Tem. Mas abre sua boca. Não para murmurar como aquela mulher rixosa de Provérbios. Mas abre a sua boca para receber o Espírito Santo. Para encher mais do Espírito. Em vez de murmurar, você vai abençoar. Em vez de reclamar do cônjuge, você vai abençoar. Por isso, irmão, a importância de nós estarmos enchendo-se do Espírito. Ó Senhor Jesus.
Por isso, a importância, irmãos, né, de eu e você, enchendo-se do Espírito, andando nesses 5 itens que mostrei aqui resumidamente. Aí sim, seja antes mesmo aqui de entrar de fato direto na vida conjugal. Eu também precisava mostrar. Por quê? Senão você vai falar assim, irmão, mas eu não sou casado ainda. E aí? Por isso mesmo que eu quero mostrar para você, jovem, irmão, irmã, que você está solteiro. Os 5 andares é para você também, não é só para quem é casado, amém? Encher do Espírito é para todos nós. Se você quer ser um vencedor, se você quer ser um servo de Deus para poder ajudar outros, independente se você é casado ou não, mesmo você sendo solteiro, você precisa encher-se do Espírito. Por isso, a importância, né, dos jovens também, dos adolescentes, todos nós que viemos a crer no Senhor, independente se é casado ou não, para nós vivermos a vida familiar, honrando pai e mãe, submetendo as autoridades delegadas que Deus colocou na igreja, submetendo a autoridade que Deus colocou hoje para nós, que é o nosso irmão Pedro Dong. A questão não é o que eu acho, o que eu penso. Se eu encho do Espírito, eu submeto o falar de Deus e submeto as autoridades representativas de Deus que está à nossa frente. Então, irmão, em vez de reclamar, por que eu não casei até hoje? Vai encher mais do Espírito, amém? Vai orar mais, Senhor Jesus, invoque mais o nome do Senhor. E continue edificando a igreja. Aí sim, você também ainda que não casou, você jovem, o irmão ou irmã que ainda pretende casar. É o princípio, né, do casamento. Enche do Espírito, para você também, diante de Deus, saber qual é a vontade de Deus para você. Qual é o cônjuge que Deus te deu? Senhor, fala para mim. Senhor, me mostra. Senhor, é esse irmão mesmo? Senhor, é essa irmã? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, enche do Espírito. Senhor Jesus, Senhor, me mostra. Senhor, me ilumina. Senhor, fala para mim. Senhor, sela essa comunhão. Senhor, sela o meu matrimônio. Senhor, eu sei, Senhor, por meio da palavra, que o meu casamento, ele é para Cristo e a igreja. Por isso que Paulo mostrou resumidamente dos versículos 22 a 33. Ele fala que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Os nossos casamentos, irmão, nós que casamos, é uma sombra, mas a realidade é Cristo e a igreja. Mas por isso que você jovem tem que estar orando. Você também jovem tem que ler, entender por meio da Bíblia, por meio dos livros espirituais, que você antes de casar, você tem que abrir os olhos agora. É agora. Mas depois que casar, pôr a aliancinha na mão esquerda, agora é hora de fechar os olhos. Não é hora agora de descobrir a nudez do cônjuge. Não é hora agora de você murmurar como aquela mulher rixosa. Arrependi de ter casado. Ah, eu acho que... Aí fica olhando para o marido dos outros, como no Elementiário o Pedro Dong mostrou. Não, eu tenho que olhar para minha esposa. Deus me deu a minha esposa. Eu não devo ficar olhando para o casamento dos irmãos, para o cônjuge dos irmãos. A experiência que Deus me deu, a minha esposa, é para que eu e ela, nós juntos, como herdeiras da mesma graça de vida. Como diz 1 Pedro 3,7. Juntos, a nossa missão, a nossa comissão, é edificar o corpo de Cristo. Juntos, eu e a minha esposa, a nossa família, é para servir ao Senhor. Então, você jovem que vai casar ainda, leia mais, entenda, o casamento, como nós vimos essa semana no Elementiário, não é apenas para o seu bel prazer. Por um lado, sim, tem a necessidade física, mas por outro lado, a visão é celestial. É Cristo e a igreja. Desde o princípio, desde o livro de Gênesis, desde o capítulo 1, versículo 27, 28,
quando Deus fez homem e mulher, quando Deus abençoou o casal e disse, sede fecundos, desde quando Deus falou para Adão e Eva, né, principalmente para Adão, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. É a visão de Cristo e a igreja. Então, vocês jovens, então aqui, terminando, né, uma palavra de encorajamento. Ore ao Senhor e que Deus abençoe o seu matrimônio. O que nós queremos, irmãos, é abençoar o matrimônio dos irmãos. Então, continue orando. Enche do Espírito, amém? Encher do Espírito não é apenas para quem é casado, é para todos nós. Mas, obviamente, o fechamento da palavra dessa noite que o Pedro Dong deu é mostrando para os casais. Então, com respeito ao casamento, então vamos abrir o livro de Efésios, capítulo 5. Não vou gastar o tempo todo aqui para falar do casamento, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, no capítulo 5 de Efésios, nós podemos ler do versículo 22 até o 27. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Aleluia! Senhor Jesus, o 27, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia! Aqui então, irmão, mostra, obviamente, né, já tivemos diversas comunhões sobre palestras de casais, aqui em Itaúna, né? Sabemos, irmão, que o segredo não é apenas ficar fazendo palestra de casamento, comunhão de casais. Pedro nos ajudou bastante nessa palavra, a última do alimentiário. Nós, marido e mulher também, não somente como eu havia dito, gostaria de falar novamente, não apenas na hora da reunião, marido e esposa bonitinho, sentado um do lado do outro, que gracinha. Agora esperamos também que na vida conjugal, no viver familiar, que nós também possamos, irmão, estar tendo comunhão um com o outro, marido e esposa. Que possamos estar sendo herdeiros da mesma graça de vida, orando, lendo a Bíblia, a nossa família conduzindo nossos filhos no caminho do Senhor. Por isso que é de suma importância fazendo imersão na palavra, é ou não é? Imersão. Pode fazer imersão do alimentiário? Pode, qual o problema? Nenhum problema. É enviado para nós no livro de Colossenses? Sim. Exemplo, hoje, gostaria de ler aqui só uma porção aqui, que vê do alimentiário, da quarta-feira. Se alguém tiver com o alimentiário e quiser abrir, vou ler aqui 3 parágrafos. O contexto fala que as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Aí aqui é mostrado, no referido trecho, a palavra próprio em grego é ídios. Isso significa que cada união possui uma conexão particular. Não há 2 pares iguais. Cada um deles se conecta de maneira ímpar e tem suas características próprias. O casamento é a união de 2 seres independentes que formam uma ligação única. Não há outra igual no universo. Por isso, não se queixe de seu cônjuge, nem faça comparações. Dá para fazer imersão ou não dá? Você pode pegar essa frase. Por isso, não se queixe de seu cônjuge. Amém. Senhor Jesus, Senhor, não deixe eu reclamar da minha esposa. Senhor, não deixe eu reclamar do meu marido. Oh, Senhor Jesus,
Aleluia. O que mais que fala aí? Nem faça comparação. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, o meu sonho, Senhor, não é aquela irmã, Senhor, ela tem olhos dessa cor e daquela, e meu sonho era ter casado com a irmã da cor daqueles olhos, mas aquela irmã, esposa do marido, está vendo? Você fica olhando para a esposa do irmão. Não faça comparação. Ah, mas aquela irmã, mas, sempre fazendo comparação, está vendo? O que eu e você, irmão, o que nós precisamos é encher do Espírito. E ter um coração de gratidão a Deus. Deus não erra. A esposa que eu tenho, a esposa que você tem, o maridão que você tem, é o que você precisa. Deus te deu na medida certa. Por isso que é importante, aqui então mostra, não façamos comparações com outros casais, porque isso pode causar muitos problemas. Irmão, quanto problema tem causado? Por isso que eu e você precisamos encher mais do Espírito. Restrinja-se à conexão própria que há entre você e o seu cônjuge. É nessa conexão que você terá experiência com o Senhor. Portanto, busque o suprimento do rio da graça para viver em sua própria conexão. Portanto, aleluia! Busque o suprimento do rio da graça para viver em sua própria conexão. O rio está fluindo. Desde lá de Gênesis capítulo 2. Desde Gênesis 2. Ele passou ali no livro de Ezequiel, não é isso? Ezequiel capítulo 47. Os irmãos nos encorajou a ler alguns versículos. De 1 a 9, obviamente não vou ler aqui todos esses versículos por causa do tempo, né? Mas aqui o Senhor, nessa noite, em especial agora, uma palavra agora sim, né? O foco agora é os casais, está vendo? Para nós casais, o Senhor está aqui nessa noite com uma vara de medir, e Ele está medindo a cada um de nós. E Ele está mediu 1000 côvados. E aqui fala que a água deu no tornozelo, foi subindo, o Senhor está medindo, o Senhor foi medindo, até nós não conseguimos atravessar o rio, é ou não é? Aí o rio nos levou. Deixe o rio fluir, mergulhe no rio, permaneça no rio. E o rio, né, que tipifica o próprio Espírito do Senhor. Está vendo, irmão, o significado? Às vezes nós falamos muito rio. Mas o rio aqui na Bíblia, tipificando a água, tipificando o Espírito do Senhor. Mergulhe no Espírito, enche-se do Espírito. De que maneira? Né? Lá em Colossenses 3, 16, 17 também fala, é ou não é? Lá fala, habitando. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso é mergulhar no rio. Isso é imergir. Precisamos imergir, entrar na palavra. Nós casais principalmente. Nós casados. Orar ao Senhor. Como eu disse, irmão, quem diz que no casamento não vai ter problema? Não canso, não cesso. E creio que até a volta do Senhor eu vou ser fiel, vou falar para vocês e para você que está nos vendo. Não existe marido perfeito. Não existe esposa perfeita. Mas aquele que é perfeito, ele está dentro de nós. Ele começou a boa obra em nós. E ele vai te transformar. Se te falta fé nessa noite, arrependa-se. Vai diante do Senhor. Porque Hebreus 11:6 disse que sem fé, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se falta fé, quando você olha para o seu cônjuge, não tem jeito. Quem te diz que não tem jeito? Nunca leste o que está na Escritura?
não crê na palavra de Deus? Então é melhor nós arrependermos. Porque o que é impossível para mim, amado irmão, amada irmã, você que está aqui presencialmente, você que está nos assistindo, o que é impossível para mim e para você é possível para Deus. Deus não é homem para que minta. Passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Creia, abre o seu coração e fala: Senhor, trabalha mais em mim. Senhor, me perdoa, Senhor, por ter um coração de incredulidade. Senhor, eu estou olhando só o momento, as minhas dificuldades no meu casamento, no meu matrimônio. Senhor, eu queria ser mais alegre igual aquele outro casal. Irmão, se você buscar comunhão com aquele casal, se você pedir ele para abrir a boca, meu Deus, você vai perguntar: posso orar por vocês? Na hora. Porque, irmão, não existe casal perfeito. Mas o Senhor, Ele quer que nós continuemos mergulhados nesse rio, lendo a palavra, mergulhando, imergindo, orando, invocando, lendo a palavra. Mateus, desculpa aqui, ainda em Ezequiel 47, como eu disse que não ia ler todos os versículos, mas o versículo 9 sim. Ezequiel 47, 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aleluia! Só que no versículo 8 também eu gostaria de ler ele. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Talvez nessa noite, meu amado irmão, irmã, você que acha que não tem jeito para o seu casamento, talvez eu sou esse mar morto, incredulidade. Ouça a palavra. Já sou salvo há 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas eu não creio ainda, que eu penso que não tem jeito para o meu marido, que não tem jeito para minha esposa. Eu estou igualzinho a esse mar morto. Mas nessa noite tem uma promessa. Aonde quer que passar esse rio, aonde quer que passar, tudo viverá. Vamos falar junto? Tudo viverá. Tudo viverá. Agora, desculpa, somente os casais, desculpa. Só os casais agora, vamos? Tudo viverá. Tudo viverá. Amém. O Senhor como Espírito, Ele está dentro de você, irmão. Ele está no seu espírito. Ele começou a boa obra. Ele mesmo quem disse. Até mesmo, é óbvio, né, nas suas cartas, Paulo para a igreja em Tessalônica, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, 23. Lá ele fala, né, resumindo, o Senhor quer nos salvar o nosso espírito, alma e corpo. Ele quer nos santificar em tudo, por meio da imersão, por meio de encher do Espírito. Ele quer nos santificar em tudo. E a obra dele é de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Então lembre-se, ele começou a boa obra em você. O Senhor está no seu espírito humano. Uma vez que você creu, você foi regenerado. O Espírito do Senhor está no seu espírito. Aquele que uniu a você está dentro de você. Mas agora, à medida que você vai imergindo na palavra, à medida que você abre bem a sua boca, você invoca, você confessa: Senhor, eu não consigo. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, não deixa eu ver os gigantes. Senhor, me leva, Senhor, a ver meu marido, a minha esposa, com olhos da fé. Não com olhos segundo a carne. Não com olhos de condenação. Deus não nos chamou para ser juiz.
Por que eu e você julga o cônjuge? Por que muitas vezes não somos loucos, não falamos, mas o Espírito, ele sabe todas as coisas dentro de casa. O que está acontecendo dentro de casa? Por isso, encher do Espírito. Ainda quem é casado só tem marido e mulher, dos piores, Satanás é o primeiro que está ouvindo, batendo palma, rindo. Olha lá, o casalzinho falou que é para Deus, para Cristo e a igreja, está lá batendo boca, brigando. O velho homem é assim mesmo. O que pesa mais ainda é quem tem filhos. Os filhos escutando. O pai amaldiçoar a mãe amaldiçoar o pai. O que é isso, irmão? Encher do Espírito não é só na hora da reunião. Em vez de abrir a nossa boca para amaldiçoar, como eu disse, vamos abrir a nossa boca para abençoar. Agora sim, Mateus 19:4. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 19. É óbvio que o contexto aqui nós sabemos, né, que é do divórcio. Se nós lermos aqui o versículo 3, nós vamos entender, e lemos o 4, amém? O 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E o versículo 5, né? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-os os dois uma só carne. Mas o que eu gostaria de aplicar aqui nesse versículo? O versículo 4. Então respondeu ele, Jesus respondeu: não tendes lido, só aí? Não tendes lido? Eu te pergunto, amado irmão, amada irmã, nós que somos casados. Muitas vezes eu estou pronto para reclamar, murmurar. Sim. Eu herdei isso dos meus pais. Nós herdamos isso, vai chegar lá em Adão, o velho homem. Reclamar, murmurar, por quê? Mas agora, uma vez nós vamos a crer, nós estamos no novo homem. O Senhor está fazendo a obra dentro de nós. Por isso nós precisamos continuar enchendo do Espírito, abençoando o cônjuge. Então, nesse aspecto, não tendes lido? Eu te pergunto, amado irmão, amada irmã, nós, como eu disse, não tem diploma, debaixo da misericórdia do Senhor, nós sempre damos testemunho, né? Misericórdia do Senhor, estou indo para 34 anos de casado, eu e a Lídia, se eu der graça. Sabemos que tem muitos irmãos aqui mais tempo, de 30, 40 anos de casado, louvado seja o nome do Senhor, talvez até mais. Tem uns que tem um mês, um ano, não importa. Mas eu pergunto, é válido também para os jovens, é válido também para as crianças. Ah, está difícil disciplinar a criança. Eu te pergunto, pai e mãe, o que você tem lido para ensinar a sua criança? Você tem buscado ensinamento do mundo? É o do mundo? Por isso nós temos que orar ao Senhor. Sermos sábios. Obviamente. Por que eu estou falando agora para a câmera? Porque já voltou a gravar mais tempo, amém? Mas não tem deslido. A criança entrega a si mesma, vem envergonhar pai e mãe. Se tiver disciplinar, usa vara. Agora, por favor, não estamos falando espancamento. É princípio bíblico. Nós respeitamos o que você acha, o que você pensa. Mas o princípio bíblico nós ensinamos. Os adolescentes estão com dificuldade. Os jovens estão com dificuldade. Eu pergunto a você, pai e mãe, o que você tem lido para ajudar o seu filho? Ah, o mundo está difícil, irmão. O mundo está difícil. É verdade. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo sereis atribulados. No mundo nós teríamos dificuldade. Quem falou que não iríamos ter? Irmão, quando eu e você viemos a crer no Senhor, quando nós casamos, quando nós cremos, Jesus, um dia no tribunal de Cristo, eu e você, cale-se toda a carne.
Não há justificativa, Senhor, eu não sabia que o casamento era assim. Eu não sabia que viver a vida da igreja era assim. Deus, Ele nos ama tanto que Ele abre o coração dEle por meio da sua palavra, a Bíblia, e por meio dos livros espirituais que nos ajudam a entender a vontade de Deus. Você tem lido? Você, pai e mãe, você tem enchido do Espírito ajudar o seu filho adolescente, o seu filho jovem? E os casais? Vamos voltar para os casais. Os casais. Aí, algum casal, quando nós temos comunhão, quando eu disse, irmão, quem é que não tem problema? Não existe marido perfeito, nem esposa. Mesmo nós da liderança, irmão, todos nós sempre pedimos que vocês possam estar orando por nós. O que mais são bombardeados, principalmente, somos nós. Como colunas da igreja. O inimigo quer nos trazer problema entre nós, divisão entre nós, pecado entre nós. Por quê? Atacando a liderança, atacando as famílias. Vai trazer problema na unidade, na unanimidade, no mover do Senhor. Agora, nós precisamos ler. Você também, irmão, então eu preciso novamente falar. Não tem deslido? Quantos livros você, casal, na maioria das vezes que eu visito os irmãos, todos nós temos dificuldade. Quantos livros você, casado, primeiro, quantos livros você tem? Quantos livros você investiu no seu casamento, no seu matrimônio? Vai diante, Senhor. Se você falar assim, eu não tenho condições de comprar, então nos procura que nós vamos te ofertar. O problema não é comprar, não estou falando de dinheiro, estou falando de investimento. E além de você ter o livro, entra a segunda pergunta. Quantos de nós temos tido a aptidão, tempo, para preocupar com as coisas de Deus, enchendo do Espírito, no viver matrimonial, na vida conjugal, na vida familiar, gastando tempo na vontade do Senhor, entendendo a palavra do Senhor, qual é o propósito do Senhor? Que no fim, Ele quer chegar à glória, é ou não é? A igreja sendo edificada. E por isso o Senhor conta com os casais. Casais normais, igreja normal. Nunca lestes? Por que nós passamos por tanta dificuldade? Rapidamente. Um aparelho celular, correto? Aparelho celular. Normalmente, quando nós compramos, aqui, quando você compra na loja, é óbvio, em qualquer lugar, a loja que te vendeu te dá um documento ali, o direito de garantia do aparelho celular, é ou não é? Aí vem a garantia, se é 3 meses, se é 6 meses, 1 ano, etc. É ou não é? E tem uns que, né, por causa do trabalho, etc., faz até uma garantia extra, né? Se caso perder, para ter outro, etc. Aí, esse meu é simples, mas tem irmãos que têm aparelho mais sofisticado, tudo bem, que eu nem sei abrir nem mexer. Mas para mim mexer, vem orientação. Leia o manual antes. É ou não é? Leia antes. Senão você pode acabar estragando logo da primeira. Como eu disse, tem deslido? Você casou. Você não sabe, você não sabia que casamento não tem volta? Por isso que Mateus 19 eles perguntaram, é permitido repudiar a sua mulher? Precisamos ler mais, irmãos. Aparelho celular estragou, a garantia 3 meses, 1 ano, eu vou lá na loja, devolvo, realmente. Procuro lá o gerente que me vendeu, esse me dá um outro. Beleza. Casamento, amado irmão, amada irmã, não é assim que a Bíblia diz. Você não tem direito agora, depois de 1 mês casado, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos, eu arrependi de ter casado. Aí você quer entregar a mercadoria com todo respeito, ou a irmã quer entregar a mercadoria que é o homem. Eu não quero mais o casamento, eu arrependi.
Nunca leste que o casamento é um só, até que a morte separe? Sabemos que tem as 3 razões básicas do casamento. Se houver algum adultério, como diz Mateus 19, mas se a outra parte perdoar, que haja arrependimento. Se não quer, tudo bem. E a terceira parte que Paulo fala em 1 Coríntios 7, se alguém é casado com algum descrente, se o descrente quiser deixar a mulher que é cristã, é uma coisa. Mas não é você, amado irmão que é casado aqui, que nós conhecemos alguns casos, que o seu cônjuge é descrente, e você está doidinho para ficar livre dela. Não, não é assim. Enchei-vos do Espírito. Não é assim. Por isso que nessa noite encher do Espírito na vida conjugal. Muita coisa que poderia estar sendo falada, que está aqui no Lumetear, muita luz. Eu mesmo fui muito iluminado, agradeci ao Senhor pelas palavras que Deus usou o irmão Pedro Dong para recapitular para nós. Quanta luz que trouxe essa semana. Por isso, irmão, que é importante. Talvez você nem teve tempo essa semana de ler o alimento diário. Não basta apenas ter o livro, não basta apenas ter a assinatura. Nós temos de pedir o Senhor graça, o Senhor me leva a ler. Para nós entendermos qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. O casamento, irmão, como Paulo falou aqui, voltando lá para Efésios 5, deixa eu procurar encerrar aqui a palavra. Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Nós lemos até o 27, agora vamos do 28 a 33. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aleluia. Então aqui, irmãos, nos mostra, né, Paulo também, mostrando esse princípio, irmão, né, que a vontade do Senhor dos casais, a tipologia, o que ele quis mostrar aqui nesses versículos, embora sim, ele fazendo a comparação do marido cuidar bem da esposa, quem ama cuida, assim como Cristo faz com a igreja. Se nós amamos, irmão, o cônjuge, aplicando para nós, nesses últimos dias, vamos continuar enchendo do Espírito. Não é hora, irmão, de desistir do cônjuge. Lembre-se, amado irmão, um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Eu não vou ter justificativa, nem você. Hoje o Senhor tem falado abertamente para nós a sua palavra. Eu gosto muito daqueles versículos, Hebreus capítulo 1, 11, versículo 1 e 2. Né? Capítulo 1, né? Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos ler o versículo 1 novamente juntos? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos, desculpa, só isso aí mesmo. Deus tem falado muitas vezes, irmão, de muitas maneiras. Quantas mensagens nós já ouvimos sobre casamento? Então, um dia, diante do Senhor, nós vamos ser indesculpável. Mas o segredo nessa noite, seja nós casais, é óbvio, grande é esse mistério, uma porção dobrada do Espírito. É de grande responsabilidade para nós, que Paulo trouxe uma comparação, mas ele se referia a Cristo e à igreja. Assim como
Paulo mostrou ali, né, para os Efésios, a igreja em Éfeso, os irmãos ali, os casais, mostrando, quer dizer que tinha muito problema entre os casais ali, mas ele estava mostrando com amor e carinho. Cristo cuida de nós, Cristo nos alimenta, assim nós devemos cuidar do cônjuge. Agradeça, irmão, pelo cônjuge que Deus te deu. Não deixe o inimigo usar de mentira, falar que você casou errado. Não, está amarrado em nome de Jesus. Deus não erra. Deus não erra. Então, que nessa noite, né, o Senhor possa nos dar graça, né? Eu só gostaria, finalizando aqui, ler uns trechos que eu escrevi aqui. Fala assim, aí eu vou encerrar a mensagem, amém? Senhor Jesus, um casal com visão de que o casamento, né, é a edificação da casa de Deus, né, mostra, irmãos, que quando nós temos essa visão, que o nosso casamento é para Cristo e a igreja, nós seremos de fato felizes, amém? De fato, nós vamos ser felizes. Quando nós temos a visão, né, de fato, que o nosso casamento é para a edificação da casa de Deus. Não é apenas para a nossa satisfação pessoal. Ó Senhor Jesus, esse casal, de fato, será feliz. E ele também será motivado em servir mais o Senhor. Ó Senhor Jesus, ter um viver de imersão na palavra no lar. Amém? Também é salvação para nós. Vamos continuar nos enchendo do Espírito. Lembre-se, não apenas na hora da reunião. Na nossa vida conjugal, na vida familiar. Vamos continuar invocando o nome do Senhor, desfrutando da palavra. Ó Senhor Jesus. Então aqui mostra para nós, irmãos, finalizando aqui, como eu comecei, né? Nós somos chamados para andar segundo a vontade de Deus, amém? Eu e você, nós fomos chamados para andar na graça, na verdade, no amor, na luz e no Espírito. Andar de modo digno. Aleluia? Que o Senhor possa abençoar. Amém? A cada um de nós. Vou estar orando aqui, né, para finalizar essa comunhão. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, nosso coração é de gratidão a Ti, ó, por tudo que o Senhor tem falado para nós. Ó Senhor Jesus, continua o Senhor nos levando a encher do Espírito na vida conjugal. Ó Senhor Jesus, Senhor, até que o Senhor venha nos glorificar, a sua vontade, a igreja seja glorificada por meio de cada um de nós, em especial por meio dos casais. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Em especial, Senhor, cada um dos casais. Ó Senhor Jesus, venha restaurar, Senhor. Senhor, restaura cada um de nós. Senhor, num viver adequado, para que nós possamos continuar expressando Cristo e a igreja. Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e abençoamos em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, aleluia, amém? Que o Senhor possa nos dar compreensão, né, entendimento. Leia, se você não leu, leia novamente o alimento diário, a mensagem dessa semana, amém? Para nós continuarmos enchendo do Espírito. Aleluia! Senhor Jesus.